Olá, você que está aí começando a se preparar para entrar na carreira do real estate, o primeiro passo então é o exame de Sales Associate, um exame que é complicado, é difícil e hoje eu separei então algumas dicas para você, dicas que vão te ajudar a estudar, o que estudar um pouquinho mais ou menos, algumas dicas, dicas no exame de coisas para você fazer ou não no exame, para que você sinta um pouquinho mais preparado na hora dessa prova e consiga então passar no exame e efetivamente iniciar na sua carreira do real estate. Então, a primeira dica é lembrar que quando você vai no exame, quando você vai fazer a prova, na hora da prova tem gente fazendo exame de várias coisas, de vários testes, várias áreas, e as pessoas reagem de uma maneira diferente. Então procure focar em você, não se preocupa muito com o que está acontecendo em volta, porque isso acaba te atrapalhando e te tirando um pouquinho do foco. Uma outra coisa importante é que você deve sim estudar bastante, se prepara para a prova, memoriza as fórmulas, tenta lembrar, prestar atenção, mesmo que você tenha sempre passado com muita facilidade na escola, é um teste que não é fácil, ele é feito por profissionais. Lembra, para te confundir. Então, faça a quantidade que você puder de teste de simulados, o mais que você puder. Se prepare para essa prova, porque ela não é fácil. Na hora de você estudar, tente focar também nos capítulos, com o peso, focar, gastar tempo nos capítulos, conforme a importância desse capítulo no teste, na quantidade de perguntas que cai no teste. Então, como que você vai saber isso? Na verdade, no site do DBPR existe um booklet que te fala quantas perguntas provavelmente vão cair de cada capítulo. Já te adianto de cara que o capítulo 5 e o 11 do Sales Associates do livro são capítulos que têm em média 12 perguntas cada um deles. Então, só esses dois capítulos representam aí quase 25 perguntas, então são capítulos que vale a pena a gente se dedicar um pouquinho mais. No DBPR tem, se você quiser também tem no nosso site da Orlando On Point, ou você mande um e-mail para a gente te manda essa lista para que você possa equilibrar um pouquinho e ter uma ideia melhor de onde gastar mais tempo estudando. Vamos falar um pouquinho do tempo. Parece que é pouco tempo, mas é bastante. Então, faça a sua prova com calma, preste atenção e lembre-se, se você precisar parar para ir ao banheiro, você pode, ou até levanta, respira fundo, alonga. Isso tudo também te ajuda na circulação a retomar a sua concentração para que você realmente se mantenha focado e tranquilo durante todo o tempo do exame. Bom, questão das fórmulas. Quem aí se preparou para o vestibular, de repente, para a faculdade no Brasil? Então, vale muito a pena você se preocupar em algumas das fórmulas, em alguns conceitos, porque isso vai te ajudar bastante na hora da prova. Você vai ter um bloco de anotações que eles te dão no exame. Então, as fórmulas que você tiver na sua cabeça, anota, coloca ali porque vai te ajudar na hora que você tiver com dúvida, na hora que você tiver, enfim, algum cálculo para fazer, medidas de terreno, esse tipo de medidas de fórmulas são bem importantes porque vai cair na prova. Então, faz sentido você gastar tempo com isso, porque se você gravou, se você memorizou, isso é um ponto fácil. Você tá ali, você sabe, a hora que você olha a pergunta, de cara fica muito mais fácil para você eliminar alguma dúvida que você tenha. Às vezes você está entre duas opções. Se você decorou, se você sabe aquela fórmula, você consegue matar fácil aonde eles estão querendo te enganar. Tenha um plano, um planejamento de como você vai fazer essa prova. Ah, uma das coisas que talvez te ajude bastante, a hora que você pegar as perguntas, é, olhe as respostas. Às vezes até a resposta antes da pergunta, você já vai ter ali o conceito. Você vai começar eliminando por aquilo que você sabe que não é. E a pergunta que não tiver clara para você, normalmente você vai ter uma ou duas que você vai ver de cara que não é. E você vai ficar entre uma ou duas opções. É assim que eles fazem de propósito para te confundir. As perguntas que você não sabe a resposta, deixa para depois e presta atenção, porque muitas vezes nas outras perguntas, às vezes no próprio conceito da pergunta, você tem aí a resposta para algumas dessas perguntas que você estava com dúvida. Uma das vezes que eu fiz a prova, eu acho que foi até na prova do exame de broker, a primeira coisa que eu fiz, a primeira coisa que eu fiz, porque eu fico eu fico pensando muito nas respostas e analisando. A primeira coisa que eu fiz assim que começou a correr meu tempo
foi colocar no papel, enquanto eu estava ainda com a cabeça fresca, eu coloquei nos notes deles todas as fórmulas que eu lembrava, todos os conceitos que eu lembrava, e aquilo eu usei como a minha referência, a minha colinha, quando eu tinha dúvida das questões, dos números, e me ajudou. Porque assim, quando você, durante o exame, às vezes a gente começa a se questionar, e dessa maneira eu tinha aquilo lá muito bem organizado, muito fresco, e eu sabia que tinha mais chance de estar certo, porque eu anotei aquilo bem no comecinho da prova. Coisas sobre as questões de matemática. O ideal para vocês talvez seja fazer as questões de matemática no final, deixa por último, e aí você já está tranquilo, você já respondeu praticamente 90% dos testes e da prova. Nas questões de matemática, novamente, se você anotou essas fórmulas, se você está preparado, o conceito de matemática, os cálculos, as contas em si, elas não são complicadas. A maioria, divisão, multiplicação, regra de três. O que vai acontecer ali é que eles vão colocar uma historinha para nos confundir e muitas vezes eles colocam informações que a gente não precisa. Eles vão colocar mais dados, mais números que a gente não precisa para chegar no final da resposta. Então, novamente, presta atenção nas fórmulas e no que você realmente precisa, na pergunta que eles estão fazendo e quais os dados que a gente realmente precisa para chegar na resposta certa. A gente vai fazer mais um vídeo, eu vou passar para vocês também informações de matemática, que é algo que o pessoal tem bastante medo, bastante receio, mas eu acho que se a gente entender o conceito, entender como fazer essas perguntas, são 10 pontos relativamente fáceis nesse exame que a gente não deveria dispensar. Bom, gente, responda todas as questões. E por que que eu tô falando isso? Porque vão ser 100 questões, mas normalmente você vai ver ali 103, 104 questões. O que que é isso? O DBPR usa questões testes, questões extras que eles querem ver como que essa questão está se comportando com o pessoal que está fazendo o teste, para que eles possam incluir ou não essas questões nos próximos testes, certo? Eles têm vários sets, várias combinações de testes que ficam ali randomicamente sendo trocadas ou né, fazendo ali as perguntas em diferentes ordens, então eles ficam trocando questões. Então, mesmo que você já tenha respondido 100 questões e tiver mais duas ou três, responda todas, porque a gente não sabe qual dessas três podem ou não ser as questões extras, então não deixe nada em branco. Com relação também a não deixar em branco, obviamente a gente vai tentar saber e achar a resposta. Aquelas perguntas que você não souber a sua resposta, branco. Vamos no chutômetro e na eliminatória. Uma dica, uma coisa para vocês prestarem bastante atenção, eles costumam usar também algumas vezes, muito assim, as palavras never, always. Essas palavras muitas vezes não são corretas, porque dificilmente uma coisa é never ou always. Então, se você estiver na dúvida, tenta lembrar dessas dicas, presta atenção e procura por palavras como usually, like, most. Muito provavelmente, se você tiver que chutar, tente chutar nas alternativas que tenham essas palavras, ao invés de palavras tão dry, tão assim, permanentes, como never, como always. E isso é uma dica importante porque a gente acaba tendo que chutar algumas das perguntas, mas obviamente não deixe nada em branco, responda tudo o que tiver e não tenha medo de chutar, certamente é melhor do que deixar em branco. Essa questão que eu coloquei, responda conforme o livro e não conforme a realidade, ela se aplica muito a mim mesma. Muita gente faz isso. A gente overanalyze, a gente pergunta muito e fica tentando analisar muito a questão. A primeira coisa, a gente lembra que qualquer dúvida que você tiver, a gente tem que se basear com as informações teóricas, aquilo que está no livro, e não exatamente na prática. Então, se tem ali uma pergunta que tem um broker que teria que resolveu um problema na linha, na vida real, ele teria que documentar isso, ele teria algum prazo. Às vezes na pergunta não se aplica tanto assim. Então, se foque, se concentre no conceito do livro e nas regras teóricas, no que está ali no livro. Não overanalyze as perguntas, não tente pensar na vida real, realmente como seria. O que vale é a teoria
é o que está ali no livro. E isso vai te ajudar muito, principalmente nas questões que eles fazem bastante, que eles contam uma historinha, um cenário de alguém que foi comprar uma casa, encontrou um corretor. Sempre tem um cenário ali para te confundir, mas presta atenção nos dados que eles falam e naquilo que está no livro e que a gente já praticou. Essa observação é uma observação muito legal que pode te ajudar a ter mais pontos na prova também, principalmente nas questões que a gente está com dúvida. Então, tudo que vão perguntar para a gente, qualquer coisa, pelo menos a resposta certa, ela vai estar sempre relacionada à Flórida, que é onde a nossa licença será ativa. Então, numa pergunta, se você tiver na dúvida, presta atenção. Às vezes está falando broker tal, está quebrando a regra conforme o estado da Pensilvânia, ou qualquer coisa diferente, se for relacionado a outro estado, ou também sobre alguma outra área, tipo que? Tipo um mortgage broker, um appraiser, a gente não é testado ou questionado nenhum conhecimento sobre um estado que não seja a Flórida e sobre uma profissão, uma área que não seja relacionado ao Sales Associate do Real Estate. Então, isso é uma maneira também boa de você lembrar e filtrar na hora que você tiver dúvida. Se não for sobre a Flórida, provavelmente não é a resposta certa. Uma outra pergunta que é fácil, normalmente são perguntas fáceis e pontos fáceis. Porém, como a gente tá ali, já tá fazendo o teste, tá cansado, tá nervoso, às vezes a gente não presta atenção. Então presta atenção, porque tem perguntas que eles vão colocar: qual é a única opção que está errada? Todas estão certas, exceto tal. Então, sempre que tiver alguma aqui, qual é a única que, exceto essa, então todas são falsas, exceto tal. É mais. Normalmente pergunta é fácil, porém a gente tem que prestar atenção na pergunta e realmente analisar a resposta. Se a gente tiver calma e você identificar isso na mesma hora, presta atenção porque as alternativas normalmente não são difíceis da gente identificar. Vão ser três opções que são muito claras que estão corretas e talvez só uma que não faça sentido, que vai ser a única incorreta dessa questão. Essa outra questão, essa questão exatamente, principalmente uma que vai estar, coloque todas as alternativas estão corretas, exceto qual. Então presta atenção, você vai ter três opções, três respostas, que na verdade a definição é correta e eles estão procurando qual que é incorreta. A gente vai identificar qual que é incorreta para acertar essa pergunta e ganhar esse ponto. Outra colocação, lembra que eu falei lá atrás que às vezes tem perguntas que a gente não sabe, que a gente deixou para depois? Presta atenção, porque às vezes nesse tipo de pergunta, essa definição das três opções corretas podem ser uma definição para uma resposta, para uma das perguntas que você está com dúvida. Então, esse tipo de coisa vai te ajudar se você manter o foco e a calma na prova, porque algumas das perguntas que você vai estar em dúvida, a definição vai aparecer durante o exame. Não se preocupe. Pessoal, no final aqui, última colocação que eu queria falar para vocês, frisando mais uma vez, não perca o foco, não olhe em volta, não se preocupe com o barulho, pessoas chegando ou saindo, mantenha o teu ritmo. O tempo é suficiente para você fazer a prova com calma. Anote as fórmulas que você lembra, anote os conceitos, use para se consultar. Porém, tente não voltar a perguntas que você já respondeu, que você estava bem confiante na hora que você respondeu. Tente não trocar, começar a trocar e se questionar novamente. Isso às vezes vai fazer você perder ponto. Você já fez aquilo? Não volta mais. Moving on, vamos para frente. Se você tiver na dúvida, lembra também que se você tiver duas respostas, você tem uma pergunta que você não sabe, tem duas respostas que são praticamente iguais e você vai ter que chutar, chuta naquela que é mais longa, mais completa. Se tiver uma pergunta que você não sabe direito o que é, e dentre as quatro opções, existem duas opções que são idênticas, só que uma é o oposto da outra, provavelmente a resposta é uma dessas duas. Então você elimina as outras duas e se concentra nestas que são o oposto, que muito provavelmente é a definição de alguma coisa.
provavelmente é um conceito que a gente estudou, a gente memorizou e você vai identificar muito bem. Então, assim, não tente ficar contando durante a prova quantos você acertou ou não. Responda o que é mais fácil. As que você não sabe, deixa para o final, porque, como a gente já falou, provavelmente você vai ver essa resposta. Foca em você, respira fundo, levanta, alonga, fica tranquilo e o exame vai ser fácil, você vai passar e aí você vai começar a sua carreira e ter muito sucesso pela frente. Acompanhe a gente, acompanhe esse canal, entra no nosso site para ver tudo que a gente tem ali desenvolvido para ajudar você, não só no exame, mas também para depois do exame, para que a sua carreira seja uma carreira de muito sucesso e que você realize muitos dos seus sonhos.